A paz do Senhor Jesus Cristo. É com muita alegria que estamos aqui, mais uma vez, para trazer uma palavra de Deus para a sua vida. E nessa oportunidade, eu quero trazer uma temática, atitudes de um vencedor. Nós vamos aprender aqui que para vencermos, para nos tornarmos vitoriosos, nós precisamos ter algumas atitudes, né? Atitudes que nos levam a conquistar os nossos sonhos, os nossos objetivos, a realizar os nossos projetos. E nós temos na palavra de Deus, escrito em Apocalipse, nas cartas que foram escritas às igrejas da Ásia, e lá existem várias promessas, e promessas para quem vencer. Então, Deus nos chamou para vencer. Deus quer que você seja um vencedor, que eu seja um vencedor. Mas para isto, nós temos que ter atitudes de uma pessoa vencedora. Eu gostaria de ler aqui, na palavra de Deus, Romanos capítulo 8, versículo 35, que diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, Jesus Cristo. Existem algumas pessoas que querem nos ensinar que devemos aprender a perder. Eu não gosto desta frase, aprender a perder. Na verdade, nós temos que aprender a vencer. Quando sofrermos alguma derrota, nós precisamos até concordar que perdemos, aceitar que perdemos, mas correr atrás para vencermos novamente. Deus quer me ensinar e Deus quer te ensinar você a alcançar vitórias. Tanto é que aqui que nós lemos na palavra de Deus, que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós estamos enfrentando aí, nesses dias, uma pandemia, aonde famílias, aonde nações estão sofrendo com esta peste, com esse vírus, e nós precisamos vencer. Existem pessoas que estão angustiadas, existem pessoas que estão sofrendo, tem pessoas atribuladas, pessoas passando necessidade, fome, pessoas perdendo seus empregos, e Deus quer trazer uma palavra de vitória para você hoje, nesta oportunidade. E eu quero pegar um exemplo na Bíblia, um exemplo de um jovem que se tornou um grande exemplo, um grande vencedor, e é um exemplo para mim e para você. Um jovem que tinha atitudes de um grande vencedor, se tornou até fizeram filmes, né, que é o jovem chamado Davi. A história de Davi com Golias. E eu quero, para você que não conhece esta palavra, 1 Samuel, né, eu quero trazer para você, só para lembrar você que conhece, você que não conhece, eu quero ilustrar esta história e fazer uma exegese, trazer para o nosso contexto hoje. Pegar exemplos, atitudes que Davi teve e aplicar na nossa vida hoje. Eu quero, nesse momento, te contar, bem de forma resumida. O povo de Deus estava enfrentando um grande exército, um exército forte e poderoso, o exército dos filisteus. Saul reuniu todo o seu exército e subiu para a guerra. E já fazia alguns dias que eles estavam ali, ou que havia subido para a guerra. E Jessé chamou Davi, o seu filho, e falou assim: Davi, leva esses grãos, esse queijo, e vai lá onde os teus irmãos estão na batalha, vê como está, se eles estão bem.
e Davi levantou de madrugada e subiu aonde estava acontecendo aquela guerra. Eu fico imaginando, né, como estava a mente de Davi, aquele jovem simples, pastor de ovelha, né, ainda muito jovem, subindo e imaginando chegar lá e ver uma grande batalha. De repente, alguns mortos, pessoas trocando espadas, dando espadadas, pessoas dando flechadas, mas quando ele chega no local aonde estava acontecendo a batalha, ele tem uma surpresa muito grande. Havia um alvoroço, mas um alvoroço diferente. E quando ele percebe aquela situação, quando ele estava conversando com alguns soldados, começa aquele alvoroço e ele pergunta: o que está acontecendo? Olha, esse gigante já tem 40 dias. 40 dias que ele levanta de manhã e à tarde e vem aqui desafiar o exército, o nosso exército. Ele tem procurado aqui um homem para lutar com ele. E que se vencer ele, ele vai tornar escravo nosso. Mas se nós perdermos, se o nosso homem perder, nós nos tornaremos escravos deles. E aí, Davi ouve então, ou na verdade, Davi pergunta para os soldados: o que o rei vai fazer com o homem que vencer esse gigante? Os soldados disseram: vai encher ele de riqueza, vai dar a sua filha em casamento e vai isentar a casa de seus pais de pagar os impostos. Nesse momento, para você entender aqui, eu já quero fazer as colocações para trazer para a nossa vida hoje, para nós aplicarmos aqui hoje, né? Primeira coisa, diante de um desafio, diante de uma luta, de um combate, alguém que quer ser um vencedor, ele precisa ter a atitude de enxergar uma oportunidade para que ele se torne um campeão, um vencedor e galga, ele alcança alguns benefícios, algumas recompensas. E Davi, ele observa isso agora. Ele tem essa visão, ele entende que chegou uma oportunidade. Deixa eu te contar uma coisa aqui, existem muitas pessoas que não têm uma visão, acha que ir à igreja, acha que ler Bíblia, que jejuar, orar, está perdendo tempo porque ele não consegue enxergar a recompensa de alguém que tem uma vida com Deus, de alguém que tem uma intimidade com Deus. Ele não consegue, ele acha que é perda de tempo. E eu quero te dizer uma coisa: existem de Deus para nós inúmeras promessas. Deus prometeu nos recompensar. Mas para isto, nós precisamos vencer. É aquilo que eu disse no início. Nós precisamos vencer para alcançar as promessas de Deus. E Davi, então, começa a caminhar ali, porque o rei foi informado de que aqui e ali havia um jovem que estava disposto a lutar com aquele gigante. Davi logo se prontificou. Inclusive, um dos seus irmãos, o irmão mais velho, disse assim: Davi, o que você está fazendo aqui? Abandonou o rebanho do nosso pai? Davi, eu te conheço. Você é presunçoso, eu conheço o seu coração. Você não está aqui à toa. E Davi, quando é chegado diante do rei, apresentado para o rei, ele então começa a dizer uma palavra para o rei que serve de exemplo para mim e para você. Ele disse para o rei: rei, não precisa ninguém ficar preocupado, triste, abatido, porque Deus vai nos dar a vitória. Nós vamos vencer. Eu vou vencer esse circunciso aí. Uma das atitudes que um grande vencedor precisa passar para as pessoas é esse sentimento de confiança, esse sentimento de vitória, esse sentimento é uma atitude de querer alcançar, conquistar. Porque, deixa eu te falar uma coisa,
Quantas pessoas pessimistas, né? De repente fala para você que você não vai vencer, que você não vai conquistar, que você não é ninguém, que você não vai chegar a lugar nenhum, que você é um perdedor. E isso, no diálogo que ele estava tendo com o rei Saul falou para ele: olha, Davi, você é muito jovem. Você não pode lutar contra ele. E uma das atitudes de um grande vencedor é não dar ouvido a pessoas pessimistas, a pessoas que não querem ver a sua vitória. Existem pessoas que não querem ver você vencer. Existem pessoas que não querem ver você bem no seu casamento. Existem pessoas que não querem ver você bem no seu trabalho. Existem pessoas que não querem ver a sua empresa fluir. Existem pessoas que não querem ver a sua vida espiritual fluir, crescer no seu ministério. Você não pode dar ouvido a pessoas pessimistas. Davi não deu ouvido ao seu irmão. Davi não deu ouvido ao que o rei falou para ele. Inclusive aqui, nesse diálogo, nós vamos encontrar uma outra atitude de um vencedor. Um vencedor, para ser vencedor, ele precisa ter experiência. Porque vitória não vem de graça. Vitória não vem assim, no estalar de dedos. E nós precisamos ter experiências. E Davi começa a falar das suas experiências. O rei conhecia Golias. Disse que era um homem experimentado na guerra, que lutava desde a sua mocidade. Mas Saul não conhecia as experiências de Davi e não conhecia o Deus que Davi servia. E agora Davi começa a colocar as suas experiências diante do rei. Rei, eu estava apacentando o rebanho do meu pai, e veio um leão e pegou uma ovelha. Eu fui atrás, tomei a ovelha da boca dele, peguei ele pela barba e o matei. Depois veio uma ursa, fez da mesma forma. Eu fui atrás, tomei a ovelha e matei também aquela ursa. E esse mesmo Deus que me livrou do leão, o mesmo Deus que me livrou da ursa, esse mesmo Deus que me deu essas vitórias, também vai me dar a vitória sobre esse gigante. Eu não sei qual é o gigante que você tem enfrentado, eu não sei qual é a sua enfermidade, eu não sei se é desemprego, se é problema no seu casamento, se é problema na sua família, se é problema na sua empresa, se é dívida, eu não sei se é problema sentimental, eu não sei se existem feridas na sua alma, mas eu sei que existem promessas de vitória para você. Eu sei que o mesmo Deus que estava com Davi é o mesmo Deus que me usa nesta oportunidade para falar com você que você nasceu para vencer, que Deus quer te dar a vitória, mas você precisa ter as atitudes que nós estamos aprendendo aqui com Davi: visão de vitória, visão da recompensa, não dar ouvidos aos pessimistas, aquelas pessoas negativas, as pessoas que não querem ver o seu sucesso. E uma outra atitude de Davi: confiança em um Deus vivo e poderoso. Além dele ter experiências, e eu quero aqui abordar um pouquinho ainda sobre as experiências, e te pergunto: que tipo de experiência você tem com Deus? Que tipo de experiência você tem buscado com Deus? Você quer ser um vencedor? Começa a ter experiências. Existem pessoas que querem subir no alto sem escalar degraus. Pessoas que querem estar lá em cima, querem se tornar um campeão, mas sem começar aqui a base, sem começar lutando pequenas batalhas para enfrentar grandes batalhas e ter grandes conquistas. Antes de chegar no Golias, Davi passou pelo leão e pela ursa. Experiência é importante demais, porque experiência produz em você confiança. E nós precisamos ter experiência com Deus. E naquele diálogo ali com Saul,
Quando Saul percebe que o jovem Davi estava empolgado, uma das atitudes que nós precisamos ter, empolgação. Querer lutar. Existem pessoas que querem vitórias, que querem ser vitorioso, mas ele não luta. Ele está sendo afrontado todo dia e ele não luta. Veja bem, 40 dias aquele gigante estava afrontando aquele exército, de manhã e à tarde. Ninguém prontificou a lutar. E não existem vitórias sem luta. Existem pessoas que a luta está diante dele. Existem pessoas que o gigante está diante dele. Existem pessoas que os problemas estão diante dele. E ele não enfrenta, ele não luta. Se você não lutar, você não terá vitória. E nessa luta, se você decidir lutar, Deus está com você. Se você confiar nele, se você entregar a sua vida para ele, se você permitir que ele esteja com você, ele te fará um vencedor. Porque se Deus lutar e você ficar de braços cruzados, Deus venceu, você não. Nós precisamos lutar as nossas lutas. E aí então o rei fala assim: Davi, veste aqui a minha armadura. Dá a armadura para Davi, coloca um capacete, dá a espada, e Davi vai tentar andar. Davi era de pequena estatura, Saul era de alta estatura, e aquela armadura ficou pesada. Davi não era acostumado com isto. E ele então, ele tira toda a armadura do rei. O que nós aprendemos aqui? Nós precisamos ser autênticos. Ter autenticidade, nós precisamos ter a nossa identidade, nós precisamos lutar com as armas que Deus nos deu. Que arma você tem? Lute com as suas armas. Existem pessoas que ele quer viver com a oração dos outros, ele quer vencer com a oração dos outros, ele quer vencer com o jejum dos outros, ele quer vencer com as ferramentas de outras pessoas. Davi ensina aqui, e Davi agora com uma autenticidade tremenda, mas foi aquilo que Deus, quando Deus chamou Davi, Davi era pastor de ovelha, e ele então pega o seu cajado, ele pega a sua funda, o seu alforje, desce no ribeiro, pega 5 pedras, ele vai lutar com aquilo que ele tem em mãos. O que você tem? Você tem a oração, você tem a fé, que é dom de Deus, você tem a graça de Deus, você tem o Espírito de Deus, você tem a palavra de Deus na sua vida, e Jesus ainda disse: olha, podem usar o meu nome, em meu nome expulsarão demônios, em meu nome curarão os enfermos. Você pode usar o nome, no nome de Jesus há poder. Davi, ele disse assim, ó: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Em nome do Senhor dos Exércitos, esse incircunciso, eles vão aprender que existe um Deus. Ele afrontou não somente o exército de Israel, mas o nosso Deus. Então nós precisamos lutar com as armas que nós temos. E o Espírito de Deus, ele quer lhe capacitar. O Espírito de Deus, ele quer te dar armas espirituais, porque a maior batalha que nós temos que lutar, ela é espiritual. Nós não temos que lutar contra a carne nem o sangue. É batalhas espirituais. Porque o mundo está no maligno. Nós somos cercados por tantas coisas. Tribulações, aflições, enfermidades, pestes, desemprego, fome, tanta coisa que vem assolar. O pecado que tão de perto nos rodeia. E Deus quer nos fazer mais do que vencedores. Davi, ele apressa o combate. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Se a luta chegou para você, não protela não. Não deixa para amanhã, não deixa para depois. Existem pessoas vivendo uma batalha já faz 5, 10, 15, 20 anos. Ele não finaliza a batalha, porque ele não vai à luta. O inimigo aparece e ele deixa o inimigo afrontar ele todos os dias. Ele acomoda na batalha, ele não vai para a luta, mas Davi, ele apressou o combate. A Bíblia diz que quando o gigante veio na sua direção, Davi correu na direção daquele gigante. E ele não foi confiado em sua força, ele não foi confiado na sua sabedoria. Existem pessoas que querem conquistar, que querem ser vencedores, mas ele confia em si mesmo.
ele confia no homem. E você quer se tornar um vencedor? Confia no Senhor dos Exércitos, no nosso Deus. Davi, então, ele vence aquele gigante, ele mata aquele gigante. Davi se torna agora uma pessoa rica, casa com a filha do rei, isenta a casa do seu pai de impostos. Mas só para lhe lembrar uma coisa aqui, aquele gigante estava ali desafiando um exército, e durante 40 dias ninguém se prontificou. Então, se prepare para a luta, vamos à luta, tenha atitudes de um vencedor, e Deus vai lhe dar vitórias. Deus vai te fazer mais do que vencedor, e existem grandes promessas para mim e para você, e nós precisamos vencer. E iremos vencer, no nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Fica aí o meu abraço, viu? Estou com saudade de muitas pessoas, então fique com Deus.